e escuta ativo, né? Não só para o que você falou, não, eu quero empurrar um serviço, um produto. Não. Escuta o que essa outra pessoa tem para dizer. Então, networking é um aspecto muito importante que todo mundo está precisando. Para CEOs, empresários, a solidão é muito grande, porque são eles que precisam tomar as decisões. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vibração Positiva, teu podcast. Eu sou a Carol Pereira, hoje temos um convidado diferente, com várias histórias. A gente estava quase começando já esse podcast antes de começar a gravar. Não, ela já começou antes de começar a gravar. Já começou. Não é? Mas vamos lá, a minha parceira Paula, diga lá, dona Paula. Sabes que fizeste-me agora lembrar um mentor que eu tenho, que é brasileiro também, que disse, a formação já começou. Aqui já o podcast começou. Também. Então bem-vindos à Vibração Positiva. Realmente hoje temos aqui alguém com uma história muito transformadora, né? Muito inspiradora. Eu vou tentar dizer os nomes corretamente, eu vou fazer um esforço. Digo lá, gente, ela disse que eu não sou uma amiga boa. Quando eu olhei todos, eu falei, hoje tu vai apresentar a Paula, porque eu não irei conseguir falar. Então, recebemos aqui Rudi Den Hartog. Ótimo. Me orgulha. Holandês, não é? Português de coração e um verdadeiro cidadão do mundo, basicamente. Filho de uma família com 12 irmãos. Foi o único que entrou na área da universitária graças a um empréstimo também estudantil na altura, pelo que parece. Formou-se em agronomia pela prestigiada Wageningen. Agora aqui é que está, já está. Wageningen. É, a universidade. Essa universidade, gente. Isso. E aos 20 e poucos anos decidiu então recomeçar no Brasil. 4 décadas depois construiu uma carreira sólida como CEO, conselheiro estratégico e mentor de líderes em 3 continentes. Atualmente vive em Portugal, no Porto, não é? Faça-se jus à cidade do Porto. Cidade invicta. Que é a minha cidade de eleição e de coração. Onde lidera grupos de peer advisor, também como chair da Vistage, apoiando CEOs e empreendedores a crescer com consciência e estratégia. É uma mente sagitariana. Bem-vindo, eu também sou sagitariana, somos parceiros nessa área. Eu adorei essa parte. Com alma escorpiã e que transforma então desafios em decisões sábias e negócios em legados. É bem isto, não é? Bem-vindo. Exatamente isso. Obrigado, Paula. Obrigado, Carol, pela oportunidade de falar um pouco mais. Eu falo ainda com um sotaque meio Brasil, Holanda e agora vai ser um pouco mais... Vai ficar uma mistura bem legal, hein? Entende-se muito bem. Entende-se muito bem. Quando o Diego falou de ti pra gente, a gente estava conversando, aí ele falou assim, ele é holandês, e eu pensei, what? Ele fala o quê? A minha pergunta foi, porque meu inglês, Senhor Jesus, né? Aí eu pensei, mas ele fala o português, eu falei, ok. Ele morou no Brasil, eu falei, ufa. Mas quando eu falei contigo ao telefone, eu vi, mas tu fala muito bem em português. Obrigado, sim. Não, também 40 anos, né? Então, no Brasil, tá na hora também, né? Mesmo assim, eu faço algumas besteirinhas de linguagem, trocando masculino pelo feminino. Mas é normal isso. Eu já passei muita vergonha. Isso que, como a gente fala que o português de Portugal e o português do Brasil são línguas irmãs, né? Tem uma pessoa que a gente conhece que fala que é madrasta. Vamos falar disso, tá bem? Mas, enfim, eu troco muita coisa e já passei muita vergonha. Muita vergonha, assim, de falar termos que no Brasil, para mim, é um tipo, algo que não tem nada a ver, e eu chego aqui em Portugal e falo coisas que não tem nada a ver. A gente foi para a França, eu e o Felipe, e também aí o Felipe a gente foi comprar ingressos para ir num museu de Napoleão. E aí o Felipe tem o hábito de, quando a gente viaja, ele gosta de falar a língua do lugar. Ok. Ele gosta. E aí eu já passei vergonha na Turquia, que o cara entendeu que o Felipe estava perguntando se a gente ia para Chicago. E o Felipe só estava dando tchau. Faz parte. O cara perguntou assim, Chicago? E aí ele tava dando tchau com o Google Tradutor pra ele.
Mas acontece muito. E a gente Sim. passou vergonha, ele foi pedir 2 bilhetes, e aí a mulher perguntou de onde é que nós éramos. Aí ele não conseguiu falar, então tu imagina. Mas, Rudy, eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre essa tua trajetória. Ok. Tu é uma família de 12 irmãos. 12, isso. Em total era 12, eu incluído, né? Então tem 5 irmãos e 6 irmãs. Infelizmente 3 já faleceram, né? Porque são os mais velhos. Família bem holandês. O que eu me lembro, por causa que tinha tantas crianças em casa, a gente ficava muito independente. É porque meus pais não tinham muito tempo para gastar com a gente. Meu pai tinha 2 empregos para poder pagar Claro. toda a família, etc. Então a gente ficou muito independente. E, lógico, os irmãos ajudaram, etc. Me lembro ainda, com 6, 7 anos, eu tive bastante dificuldade para ler. E realmente minhas irmãs me ajudaram, cada vez, sabe, 1 hora por dia para aprender, porque eu não estava enxergando algumas letras. É um tipo de dislexia mesmo. Então eu aprendi. Eu tenho lembranças, lógico, cada um tem, né, da família, mas o que me lembrei muito, a gente estava sempre comendo, tinha uma mesa na cozinha, com 6, e tinha uma mesa na sala de estar, que era pequena, com outras pessoas, né? E no domingo, minha mãe sempre falava, não, agora não vamos comer todo mundo junto. Juntávamos as mesas, então era uma mesa enorme, sabe? Então, Mas isso é bom ao mesmo não, tempo, eu me lembro, né? esse ambiente está muito claro na minha cabeça ainda. E o que fez tu sair da Holanda? Sendo que ele fala 5 línguas, né? Sim, né? O porquê? Eu era agrônomo, né? Estudei Ok. agrônomo e no final do estudo também me interessei para gestão industrial. E na época, era o início dos 80, anos 80, não tinha empregos mais para engenheiros na Holanda. Holanda pequena, e então todas as instituições oficiais que tinham a ver com agro, já tinha as pessoas, as empresas privadas também já tinha. Eu tive um estudo de melhoramento da genética, né? Bem específica, tipo um nicho, então não tinha jeito. Eu tive um amigo que foi fazer um estágio no Paraná, nas colônias holandesas lá. Ele voltou, ele falou, eu vou emigrar. Depois eu pensei, não, eu posso fazer também, né? Então tentei durante 1 ano achar um emprego, como empresas brasileiras foi difícil. A gente estava ainda, em 1970, a gente estava no auge da ditadura no Brasil ainda. Sim. E eu me lembro ainda o presidente Figueiredo. Né? E depois eu achei numa cooperativa de origem holandesa, em São Paulo, achei um lugar para fazer um estágio de 1 ano. Vamos dizer, um contrato de 1 ano. Depois eles me contrataram e foi embora. E eu, na realidade, eu sempre trabalhei na agronegócios no Brasil, né? Com cooperativas, depois com empresas familiares também. Eu voltei para empresas holandesas que queriam começar em Brasil. Então, eu fiz minha trajetória como agrônomo, não praticante, mas mais como management, gestor, né? Sim, gestor. De empresas lá no Brasil. Eu gostei muito. No Brasil tem uma cidade que é Olambra. Olambra, eu trabalhei lá. Olambra, que é uma cidade, porque a grande maioria são holandeses, são descendentes de holandeses. Sim, no Brasil tem várias colônias, pelo que eu já percebi. Tem, né? é que o Brasil é um país de imigrantes, né? O Brasil foi colonizado por portugueses, italianos, espanhóis, holandeses, japoneses. Tem o maior... Tem população em São japonesa. Paulo e até São Paulo e Paraná tem muito japoneses assim e mais indo para o Nordeste eles também têm muito franceses, até a questão do calor, israelenses também. Tem uma cidade que nós vamos na Bahia, o interior da Bahia, tem uma cidadezinha que a gente ama, que é Morro de São Paulo. Tu olha, tu caminha, tem bandeiras de Israel por toda a cidade, e holandesas também. E
E aí a gente estava conversando sobre isso, e eu e a Paula, a gente estava ali dando uma bisbilhotada aqui. E como é que tu foi fazendo essas transições? Porque foram 40 anos no Brasil, Sim. né? O que fez essa tua mudança em 40 anos? Porque é diferente, tipo, eu a vida inteira morei no Brasil, né? E aí, de repente, fez essa mudança. Sim, de uma forma ou outra, não sei porquê, mas quando eu comecei no Brasil, foi ainda o que ele chama extensionista, que dá apoio para as produtoras. Eu era mais na área de custo e economia. E depois eu fui convidado logo para ser diretor de flores e plantas na Olambra, para a produção, depois comercial. De uma forma ou outra, eu sempre peguei empresas que estavam com dificuldades, ou financeiros, etc. Então, meu trabalho sempre era transformar essas empresas de novo em empresa lucrativa. Mais na frente, foi também para implantar novas empresas de fora, principalmente da Holanda, no Brasil, abrir um novo filial, etc. Então, a transformação sempre foi assim, ajudando a empresa que estava em dificuldade. E uma vez que, vamos dizer, eu sempre falo, eu destruí o que estava errado e fiz uma nova fundação da casa, comecei a construir, depois eu sempre deu para outra pessoa continuar Então entrou montando o crescimento. Entrou muito na área da gestão do processo da empresa, não é? Isso, Não é? exatamente, project management, né? Yeah. E eu trabalhei com várias culturas. Eu trabalhei até 5 anos no Pará, na região amazônica, para um grande agroprojeto de óleo de dendê, óleo de palma. Né? Eu gostei, mas eu sempre ficava 5, 7 anos, depois eu fiz o que eu prometi, e depois falei, agora vou para um novo desafio. Isso é uma necessidade muito do Sagitário. Não, vocês fazem aniversário praticamente juntos, né? Tu é do dia 6, ela é do dia 5. Dia 5 para nós é o aniversário de São Nicolau. Exatamente, é São Nicolau, é verdade. Então, na Suíça também se festeja São Nicolau. Isso. Sim. Na Suíça festeja-se, é um grande, aliás, é feriado e tudo, em alguns Sério? sítios. É verdade. verdade. Estás a ver? Eu nasci num dia muito importante, não sei se percebeste. O meu dia é importante às vezes, porque às vezes meu aniversário cai no dia de Páscoa. E Portugal? Portugal. Por que Portugal? Porque em um certo momento pensei o que eu vou fazer. Eu casei de novo, tenho um marido. O primeiro casamento foi com mulher, o segundo foi com o marido. Ele quis para a Europa, era brasileiro. E eu falei, mas Holanda eu não vou voltar. Eu falei, eu tenho um apartamento lá, meu filho mora lá, tenho uma filha lá em Amsterdã. É muito frio, não é? Mas eu falei, muito frio. Depois de 40 anos Holanda na é muito região frio. tropical. Só que assim, ó, ele morava, o Pará, assim, Pará é assim, lá se divide duas temperaturas, quente e fervendo, entendeu? Então, Então, Portugal úmido. sempre estava assim, mais ou Então, eu menos. falei, vamos no meio, e fora disso, tudo bem, a língua ajuda, né? Sim. Fica mais fácil, e para ele também, para entrar no Portugal, muito mais fácil para se naturalizar depois do que na Holanda. Na Holanda as exigências são meio brabo. Ainda piores. Então, Pior do que aqui. sim. E lá, oficialmente, você precisa fazer um teste de língua, você precisa fazer lá em Brasília. Você precisa ir para Brasília, não sei se é ainda agora, mas precisava ir para Brasília, se sentava numa salinha com o telefone e você fazia o teste por telefone. Então, em vez de fazer isso em casa, não, você era obrigatório para ir lá. Para pedir cidadania. Não para ter autorização Residência. para entrar. Autorização de residência. Hoje em dia, eu já li que eles têm uma nova legislação que realmente você precisa provar que você entende os costumes do país, fala o mínimo do holandês, etc. O que eu acho correto também. Eu né? também acho. Eu também, a gente estava conversando sobre isso, porque eu Também vou falar acho. como imigrante que sou, né? E a gente veio de um país que foi literalmente
feito por imigrantes, que é o Brasil. Eu falei para Paulo um termo que eu imagino. Eu acho que tem algumas leis que são exageradas e tem algumas coisas que não são. Eu acho que os justos pagam pelos pecadores. Esse é sempre. Mas Que é desde que o mundo é mundo. Mas o que eu acho assim, eu não posso ir na tua casa e arrumar a tua casa da maneira que eu acho que tem que arrumar. Porque tu tem as tuas normas, as tuas regras. Sim. No momento que eu vou para um outro país, que seja co-irmão, como é o caso do Brasil referente a Portugal e as CPLPs, eu estou falando, nem estou falando de outros países, eu não posso, eu brinco, eu não posso querer que as pessoas aceitem que eu vou chamar a geladeira aqui e os certas pessoas chamam de frigorífico, porque eu estou falando de um básico. Sabe? Então, assim, eu acho que tem normas que eu tenho que ter, eu tenho que me atualizar na cultura de Portugal. Eu não quer dizer que eu vou perder a minha essência, eu não posso perder isso. Também não. Mas eu tenho que entender e tenho que respeitar o país que eu estou morando hoje. E que escolheste, né? Que eu escolhi para morar. E assim, eu sou pagadora dos meus impostos aqui em Portugal. Pago meu IVA, IRS, tudo os impostos que eu tenho que pagar. Né? Então, assim, mas eu também tenho que entender que eu não posso chegar aqui e fazer coisas... porque eu sei o que tu está falando, porque às vezes a gente vê algumas coisas assim... Se eu moro em Portugal, tu morou no Brasil, tu imagina tu falar holandês no Brasil durante 40 anos. Não. E sendo que o Brasil é um país que 80% da população não fala nem inglês. É sim, o Brasil ainda é pior, sim. Tu entendeu? Acho Então, assim, complicado. às vezes tu não consegue nem te comunicar. Aqui é diferente, tu entra, eu brinco, no Glovo, que é a teleentrega, né, aqui em Portugal, que é o iFood no Brasil, eles falam inglês contigo. Né? Quando às vezes eles... Então, assim... Tem algumas questões que no Brasil não tem, mas eu concordo com isso. Que tu tem que ter o mínimo, tu tem que saber as regras de Portugal. É assim, assado. Então tem que concordar com isso. Tem outras coisas que são exageradas. Mas eu acho que às vezes a gente tem que ter um meio termo. Meio termo, sim. Também está a ver na apresentação que fiz, e nós tínhamos falado também um bocadinho sobre isso, eu vejo muito ligado a CEOs. Sim, eu sempre fui CEO desde 31 anos. Foi meu primeiro job, emprego como CEO. Na época chama diretor, viu? Esse termo CEO vem muito mais na frente. Todo mundo hoje em dia é CEO. Se é motorista de Uber, chama CEO. É verdade. Também não é. É verdade, eu sou CEO de uma única empresa. Eu mesma. Eu própria. Eu própria. Então, mas eu sempre, com 31 anos, fui diretor. E sempre fiquei em vários empregos, CEO, Management Director, Country Manager. Porque eu vejo aqui a Peer Advisor, né, e a Vistage, que é um grupo também de várias áreas, pelo que eu entendi. Porque agora eu me aposentei no Brasil no final do 22. E depois eu comecei a pensar o que vou fazer agora. E quando Portugal vinha na nossa visão, eu vi uma publicação sobre Vistage, Vistage em inglês. E eles me convidaram para ir, porque eu falei, não, eu não quero ir para Lisboa, primeiro por causa de custo, etc. Eu quero ir mais para o norte, um pouquinho mais frio, etc. E eles me convidaram para iniciar lá. O Vistage realmente é uma organização já bem antiga, 65 anos, está em 40 países agora. Quantos anos? 65, é muito grande. Um pouco mais, 67 já. Depois eu percebi que tem várias áreas dentro do grupo. Sim. E trabalha, na realidade ela trabalha só com empresários, entrepreneurs, como eles falam, empresários, e CEOs pequenas e média empresas, não dos grandes, porque já tem própria estrutura, e ela faz isso através do Peer Advisory. Sim. Então, o que seria? Peer Advisory, o que é? Imagina, então, você é CEO, pode ser CEO de uma pequena empresa ou até uma microempresa, porque você sabe, aqui no Portugal, 99% é micro, pequeno e média. Só tem menos do que 1% que são grandes. Então, em micro, normalmente tem entre 2 até 10 pessoas e depois se vira pequeno.
Então, imagina se é um CEO ou um empresário, vamos dizer isso, né? Numa empresa dessa, você precisa de cuidar do seu pátio operacional, das suas compras, dos seus vendas de produtos, do seu pessoal, contabilidade, etc, etc. Então, normalmente você se afunda na parte operacional, no dia a dia, como a gente fala. Né? Administrativo. Então, a gente não toma tempo para pensar em onde eu vou, que tipo de planejamento eu tenho, estratégia, onde eu quero estar daqui 3, 4 anos. Então, consequentemente, o que é consequência? Que essas empresas ficam no nível onde estão. Eu, desde que eu cheguei aqui em Portugal, falei com mais ou menos 250 empresários, pequenas e médias. E uma das coisas que apareceu que eles não têm tempo para pensar na frente. Então, o Peer Advisor, o que ela faz? Ela faz grupos, peers, pares, que se reúnem uma vez por mês, e discute os problemas atuais que cada um tem. E a gente usa uma metodologia específica do Vistage, que chama Issue Processing, para dar uma resposta para os desafios que cada um tem. Isso dá um apoio. Fora disso, a gente usa muito one-to-one, né? Então cara a cara, 1 hora também, 1 hora, 2 horas, para ter o que eu chamo um sparring partner para o CEO. Todas as dúvidas que ele tem, ele pode jogar. Então, peer advisor e one-to-one, o que é a vantagem? Um CEO, ele não tem tempo e normalmente ele não tem pessoas com quem falar. Ele pode falar, lógico, como se ele tem uma equipe embaixo, etc. Mas dificilmente um empresário vai falar, eu estou duvidando muito do que a gente está fazendo. Ele não vai falar isso, porque ele vai criar só confusão. Solidão do empresário, Então, imagina você tem um grupo de empresas diferentes, para não ter concorrência. Então, você tem só uma empresa, vamos dizer, de gravação, uma empresa de contabilidade, uma empresa de produção de textil, automotivo, etc. E cada um tem seus insights no seu setor, experiências, etc. Então, a gente faz essa troca, usa essa fonte de informações para tentar resolver os problemas atuais de 1, 2, 3 membros desse grupo. Isso funciona. A gente sempre fala, é tipo um networking, mas é um networking profundo. Não é um networking, o que a gente chama de vez em quando, brincando, country club. Vem para tomar um vinho junto. A gente faz isso também, né? No almoço, etc., um jantar junto. Mas durante a reunião. Mas ele acho que ele é um pouco, muito que eu e tu a gente fala, né? Que eu tenho uma visão um pouco diferente do networking, assim, minha visão, né? É uma visão muito Carolina. Eu acho que é muito uma visão minha e da Paula, até por isso que a gente tem essas conexões, eu e ela, assim. Que o networking é legal. E isso que tu falou do country, de tu ir, é legal isso. Mas eu acho que o network hoje em dia, o que ele se baseia muito hoje em dia é tu vai para fazer negócio. E às vezes, quando tu vai nessa necessidade de tu tá lá reunido e tu tem que sair com um negócio, porque o empresário hoje tem 10 mil coisas junto, né? Tu tá lá no almoço, mas eu tenho 3 telefones. Né? Eu brinco com a Paula, tem dias que a gente tem que pensar, quem é que eu vou atender hoje para ver se eu vou conseguir dar conta de atender o telefone, porque eu tenho outras coisas para fazer, às vezes não dá para te falar com mãe, com tia, com vó e essas questões assim. Mas eu acho que, e o network, quando tu vai para trocar ideia, e eu acho que para lavadora eu não gosto muito de usar, mas tu vai trocar experiências, né? Sim. Porque às vezes eu sou de uma área, eu tenho uma amiga que ela é diretora de um presídio no Brasil. Então, olha a área dela e olha a minha. Mas a gente senta, às vezes, para conversar, e hoje por vídeo, ou quando a gente estava no Brasil, para trocar a experiência da questão de pessoas, de como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo, de ideias, né? Eu acho que isso sempre é muito necessário. E eu acho que é mais ou menos isso do Vistage. Do networking, nesse aspecto, a gente sempre fala, pergunta e escuta ativo, né? Não só para
O que você falou, não, eu quero empurrar um serviço, um produto. Não. Escuta o que essa outra pessoa tem para dizer. Então, networking é um aspecto muito importante que todo mundo está precisando. Para CEOs, empresários, a solidão é muito grande, porque são eles que precisam tomar as decisões. E às vezes eles não têm com quem trocar ideias sobre isso. Então, uma das coisas que sempre volto a falar é quando você fala qual é o seu desafio, qual é a sua necessidade, eles falam isso, eu estou sozinho. Yeah? Tem isso, então, solidão, isolamento, como tomar decisões, e tem a questão de inovações. Porque hoje em dia as mudanças estão indo tão rápido, a inteligência artificial, etc. E muita CEO não sabe o que fazer com isso. Sim, há muita sensação Então, de são estar assuntos. perdidos. Isso. E depois também, como estão sozinhos, o que eu vejo, e eu conheço muita gente, são micros e médias empresas, e aquilo que eu sinto, e mesmo eu também própria como empresária, é que é tudo muito rápido, eu não consigo acompanhar, parece que não tenho as pessoas certas para me poderem também auxiliar às vezes, porque não basta ter uma contabilidade, não basta ter um advogado, às vezes é preciso ter mais. Sim. E isso tem sido algo que eu tenho visto em muito local. Então, eu acho que essas são as necessidades, pelo menos básicas, que sempre aparecem quando eu vou falar com eles. E tem, lógico, outras, como fazer internacionalização, é um outro assunto que pensa muito, principalmente aqui em Portugal, porque Portugal é relativamente pequeno, tem um potencial grande em várias indústrias, só que precisa ir para fora, porque ficar só no Portugal não tem um mercado suficiente. Então, são essas. Então, a gente ajuda com essas peer advisory groups com isso. E a gente está lançando agora uma novidade, porque a gente estava focando muito em small business e pequena, então média e pequena, e a gente está agora preparando um lançamento para micro. Micro, para mim, são empresas que têm 2 até no máximo 10 pessoas. Porque eles têm o mesmo tipo de necessidade, até talvez um pouco mais. Porque tem muita gente que começou e não sabe nem para onde ir. Ou médias empresas ou pequenos, normalmente são pessoas que já trabalharam como, por exemplo, C-level, diretor, etc. E começaram, depois de 15 anos, 20 anos, pensam, eu vou começar para conta própria, porque eu já aprendi, eu quero, não quero dar toda a minha renda para o dono, eu quero ficar com parte disso e começo uma empresa. Então, normalmente, por causa que eles estão fazendo tanta coisa, eles não têm tempo suficiente para pensar num plano estratégico, etc. Mas o micro tem muito mais coisa, porque normalmente ele é totalmente sozinho, etc. 2 pessoas, ele normalmente já faz as partes de vendas, precisa pensar sobre o produto, etc. Então, eu fiquei pensando que ele está aposentado, né? Ele foi para a reforma. Tu, né? Tu disse que tu resolveu ir para a reforma, né? Te aposentar no Brasil. Tu imagina se ele não tivesse, né? É verdade. Mas isso que tu falou até da internacionalização, isso a gente conversou com o Diego aqui também, que o Diego teve aqui. É muito complicado, né? Eu vejo muito porque eu acho que deveria ser umas coisas mais fáceis. Eu acho que às vezes as pessoas elas também não entendem que o pequeno tem várias possibilidades de fazer essa internacionalização e até numa conversa que a gente teve ali, eu e tu e a Paula de bastidores, que a gente estava falando sobre do evento, que a gente já te convocou para ir no dia 7. Já está comunicado que dia 7 tu vai estar. Mas eu sinto que tem essa falta, porque às vezes a pessoa ela quer expandir, né? Internacionalizar a sua marca. Mas ela não é conhecida, que nem eu brinco, nem na 2 quadras da sua casa. Ela não conseguiu fazer essa expansão dentro do seu próprio território. Até tem o nosso, que é o nosso patrocinador aqui, da Sarrandella, que ele nos falou que quando eles começaram, ele montou essa quinta, uma quinta antiga, e aí ele começou a internacionalizar, a exportar para os Estados Unidos. Sim. E agora que eles estão começando a entrar no mercado português. E é uma quinta ali do Douro. Então, assim,
eu acho que tem essa dificuldade. Eu participo da Câmara no Brasil, né? Da Câmara de Comércio do Brasil. E eu noto muito essa dificuldade, porque às vezes eu estou na reunião ali, a Paula já participou comigo e tu foi convidado para participar em setembro, vai ser um dos nossos palestrantes, que é isso, porque a gente quer fazer essas conexões, mas a gente sente dificuldade, porque às vezes porque o Brasil hoje, para exportar, as taxas são praticamente zero, mas tem outras questões, que daí vem o imposto disso, vem o imposto daquilo. Quando eu vou mandar para cá, eu tenho que abater tal coisa que a pessoa não entende, que isso tem que abater. Portugal quer expandir, e eu estou falando até para a América Latina, para a América do Sul principalmente, mas também tem a dificuldade das questões de pagamento, porque quem está comprando lá no Brasil também não entende que não vai receber 6 vezes mais, né? Então eu acho que e eu falo muito, eu brinco, eu falo muito popular, né? Eu deixo a linguagem bonita para vocês e eu falo popular. Eu falei isso pro Rudy. Rudy, deixa eu te explicar uma coisa, vocês falam bonito. Eu falo popular. Eu ralo aula assim, amiga, tu é o comercial, eu sou só o administrativo. Eu faço só o popular. Mas eu vejo que é isso, e eu acho que quando tu fala até da Vistage, tá certo a minha pronúncia, né? Vistage é o nome em inglês. Originalmente era uma organização americana de São Diego, em Califórnia, e agora expandiu para Mas quando a gente fala, e talvez seja essa dor também, né? De tu não conseguir fazer, expandir e falar com o outro. E aí quando tu pega um micro, que tem 2 ou 3, mas tem um produto bom, para fazer essa expansão. A Casa Brasil, aqui em Portugal, ela está com um projeto para artesãos. Artesão é a mesma coisa aqui, né? Sim. De quem que é o micro no Brasil, que seria não é folha verde aqui, como é que se chama? Recibos verdes. Recibos verdes, Sim. que é mais ou menos igual ao Brasil. Sim. Mas como é que essa pessoa vai fazer essa exportação para cá? Tu entendeu? Não tem a gente tem um projeto maravilhoso, mas... Não, é bom que você mencionou, 2 exemplos. Essa semana eu estava em Braga com um evento, estava o Marcelo Antoni, não sei se você conhece. Sim. Que é um ator brasileiro. Bem famoso. Ele agora mora 7 anos aqui. Portugal faz real estate imobiliária. Eu encontrei lá porque tinha um monte de empresários, vários brasileiros. Tinha pessoa também, ele tem um produto, um skincare, um creme. Mas o próprio creme já tem hormônios naturais que a gente mesmo produz dentro do creme. Então, você pode fazer uma aplicação tópico. Ele estava aqui, eu falei, 2 semanas, porque eu estou exportando já bastante para Portugal, mas eu quero ampliar, etc. Ele foi para Lisboa, etc. Eu falei, para onde você vai? Não, eu vou agora para a cidade, eu acho que é uma cidade de farmacêuticos. Eu falei, então só pode ser Santa Maria da Feira, perto do Porto, que realmente tem várias indústrias farmacêuticas. Mas como você faz? Santa Maria da Feira e ali a zona de Mortágua. Como você está fazendo? Tem alguém que está te ajudando, orientando, etc. Que tenho a impressão que ele estava ainda, não, eu fui porque foi. Hoje em dia ele estava simplesmente exportando, mandando pela Coreia. Então deve ser caro, logística, etc. Ele falou, não, mas várias vezes eles me esbaram na Coreia porque é um produto hormonal já. Falei, apesar que você tem toda a documentação no Brasil, isso não quer dizer que é permitido aqui. A Europa tem documentação muito essa orientação que você falou falta. O pessoal começa entusiasmado, o produto tem mercado, eu acredito que sim, mas é preciso pensar, fazer isso mais estruturado. Então, um grupo como o Pedro faz pode te ajudar, mas lógico, depois você precisa ir para especialistas, tipo com o Diego, que tem experiência com isso, então envolve eles. Então, isso é o que o Pedro faz, ele faz os grupos, eles indicam, não, para fazer isso, vai para essa pessoa. Eu tenho um membro que faz recuperação tributária, que no Brasil é um negócio enorme, com tantos impostos que o Brasil tem. Aqui é menos, mas aqui também existe. No Brasil você poderia voltar com 4, 5 anos de recuperação, aqui pode 20, 25. Mas muita gente não sabe ou não quer saber porque
eles acham essa área muito complicada. Então, esses grupos ajudam para indicar os especialistas que podem ajudar. Outro exemplo de internacionalização, agora pensando do Portugal. Eu estava falando com uma pessoa, virou membro agora, ela tem um produto bem específico, bem nicho, eu não vou falar qual produto, mas ela está tanto no dia a dia, ela faz produção, eu falei, não, se você continua na produção, você nunca vai crescer. Você fica nessas 500 mil euros por ano. E falei, você tem potencial para chegar no 2, 3 milhões em 2, 3 anos, com certeza. Mas para isso ela falou, não, mas eu preciso para isso ter mais unidades. E ela falou, eu já estudei um pouquinho a África e um país da Ásia. Porque o produto que ela tem, normalmente, cada país precisa mesmo, não tem, né? Falei, mas não tem tempo para isso. Então, eu falei, então, se está a fim de gastar 3, 4% de seu tempo por mês para pensar sobre esses assuntos, para sair dessa operacional, pensar em internacionalização e deixa o grupo te ajudar para dar uma direção no seu projeto e depois, lógico, você precisa chamar os especialistas. Mas eu acho que às vezes até a gente tem que cuidar, que nem a gente fala muito da economia burra, né? Eu e a Paula, quando a gente começou com o projeto do podcast, e para te ter ideia assim, do que foi o nosso projeto, um dia eu escrevi um texto falando para as pessoas entenderem como é que começou o nosso projeto. Porque eu e a Paula, a gente se conheceu, a gente começou a trocar ideias, eu comecei a trabalhar no espaço dela, e aí um dia ela estava me levando para Coimbra, porque eu estava em Viseu, em Tondela, e ela me levava até o comboio em Coimbra. E eu falei, ô Paulinha, vamos escrever um blog. E aí ela falou assim, e eu tô falando isso de fevereiro, março desse ano, tá? Sim. Aí ela, que se a gente faz um podcast? Eu falei, beleza, pode ser. E aí ela ligou pro... E assim, eu tô falando uma hora. Sim. Uma hora de viagem que dá, 1 hora, né? Ué, não chega. Não dá, não chega, porque ela 45 senta minutos. o pé e a gente faz em 15, um trecho de 1 hora, né? Menos. Que é só Deus me defende. Até vou renovei o meu seguro. Aí, eu falei, vamos. Ela ligou pro Sérgio. E aí, o que foi? O Sérgio, tá, pode ser. E aí, tipo assim, já tá no... Aí, dia 22. Aí eu falei, vamos entrevistar o meu padrinho. Não estava cá, sim. Tava chegando em Portugal, ele não tinha chegado ainda. Tava chegando em Portugal, que ele tem uma empresa aqui em Portugal há 7 anos. E ele estava vindo do Brasil. Eu falei, aproveita que meu padrinho vai estar. E ele é empresário também, Sim. pertence à Câmara também, então vamos entrevistar ele, a gente já grava. Tá, mas vamos falar sobre o quê? Porque nós duas somos terapeutas, a gente trabalha com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, assim. Mas pro lado de terapias, da gama de coisas que a gente tem. Mas nós duas a gente tem formação na área administrativa também, na área de gestão. Tá, então vamos mostrar isso. E aí falei, tá, mas então, como a gente brinca, tu vai no comercial e eu vou no administrativo. Só que eu tô falando de 4 meses. Hoje, numa coisa que era isso, virou uma empresa. Entendeu? E aí chegou uma hora que eu falei para ela assim, a gente já teve workshop, a gente já tem eventos, a gente já tem isso, a gente está com 3 mil inscritos, a gente já tem que administrar, a gente já tem uma página, a gente já tem isso, e a gente tem as nossas empresas. Ok, cada um tem. Cada um tem o seu negócio. E aí a gente teve que, em um momento, deixar os nossos negócios de lado, e a gente ficou praticamente 2 meses focada naquilo ali, porque nos tomava um tempo. Daí a gente falou, vamos chamar a Patrícia. A Patrícia já trabalhava comigo na parte de marketing, vamos chamar a Patrícia porque a gente não está mais dando conta, a gente precisa de um olhar. A gente precisa de um olhar de fora, porque a gente está fazendo, embora a gente faça praticamente muitas coisas as duas ainda, mas a gente precisa de um olhar de fora. Porque daí a gente tem que cuidar para a gente não fazer economia burra. Não pode deixar que eu vou. Porque é isso que acontece com o microempresário, né? Com o microempreendedor. Não, eu não posso gastar, porque tu vira o marketing da tua empresa, tu vira a contabilidade, tu vira o RH, tu vira tudo isso. Né? Sim. E às vezes tu tem que cuidar para não ser. E eu sou uma pessoa controladora. Eu tive que aprender quando eu deixei uma empresa no Brasil e vim para cá.
E muita gente tem essa situação, que tem empresa no Brasil, tá montando aqui. E aí, e a E Paula... com essa maldita fuso horário, né? Eu vou até É 4, levantar 5 daqui. horas de diferença. Eu tenho muita gente que começa a trabalhar aqui, já 8, meia, 9 horas, E acaba e vai até 10 horas, 10 e meia, por causa do fuso A horário. Paula sabe que eu faço isso. Então, a certo momento, eu preciso tomar uma decisão, etc., analisar e, fia, Ou tu vai coloca para um uma lado... pessoa lá, ou vende, ou... e Porque se o foca. fuso, ele castiga, a Paula sabe. Esses dias eu fui a Viseu, eu cheguei em casa às 5 da manhã. Só que eu tinha cliente no horário de Portugal às 7. É. Então, eu dormi 2 horas. E aí eu tinha um monte de coisa para fazer no Brasil, de coisas do Brasil, que eu fui parar, era quase meia-noite. Então, assim, meia-noite daqui, porque era no Brasil, era 8 horas da noite. Sim, porque há uma diferença muito grande, sim. Então, assim, a gente às vezes fica e ele castiga o fuso. Pro microempreendedor é muito complicado. Não. Eu tenho uma pessoa que ele tem 60 anos. Ele está numa empresa também de internacionalização, só que essa parte de comercial é ele que faz. Ele está com 12 países. Então, imagina a conversão de fusos horários, etc. E as viagens. Eu falei com ele, se você não vai estruturar isso, um ano você está com burnout, porque você não aguenta mais, o seu saúde vai embora. Houve uma pesquisa de CEOs, empresários, de pequena e média, 72% ou é divorciado, ou tem problema de coração, ou outro problema de saúde e não aguenta mais estar no burnout. Então, o risco de um empresário é isso. Ele cresce cada vez mais, esquece de estruturar e vai embora. Eu estava, tempo atrás, com um talk show, um podcast em Braga. Eu participei e tinha uma pessoa que chama Ricardo Costa. Ele é bem famoso no Norte, ele é do grupo Bernardo da Costa. Quando ele assumiu, ele era estudante, vamos dizer, ele assumiu essa empresa, tinha uma empresa, hoje tem acho que 8 ou 10 empresas, está em 6 países, se não me engano. Ele teve um burnout, porque ele estava assumindo. Então, desde, por exemplo, de 2024, ele decidiu, eu não quero ser mais CEO dessas empresas, quero ser presidente para dar uma direção para as empresas, mas o dia a dia eu não quero mais. Então, ele decidiu isso, tem 45 anos, 47 anos, e esse ponto vai chegar para todo mundo. Quem é empresário, pode ser pequena, pode ser grande, mas vai chegar nesse ponto. Eu e a Paula, a gente trabalha, a gente tem o nosso projeto juntas, que é literalmente isso, né? Para trabalhar a parte de desenvolvimento e autoconhecimento. Sim. A Paula fez uma palestra esses dias que foi muito interessante sobre isso, que é literalmente, porque às vezes a pessoa ela precisa se auto-entender e trazer o autoconhecimento, né, Paulinha? Para que isso se desenvolva. Sim, porque é uma teoria que está muito em voga agora, que é a tal liderança energética, que é o conhecimento do interior para depois poder passar para o exterior. É o conhecimento do eu, o conhecimento do própria organização, do ecossistema que tem criado na organização. E eu acho que está a fazer cada vez mais sentido. E está aqui a prova, né, dos dados que existem, dos problemas próprios do próprio empresário, do CEO, que acaba por não ter depois capacidades de fazer o dia-a-dia, né? Porque tudo isso traz limitações depois no dia-a-dia, principalmente quando se trata de doenças. É parar, não tem outra forma, é parar e recuperar, e tudo isso traz depois problemas na própria organização. E eu acho que é um tema muito atual e que faz muito sentido terem atenção e começar a aplicar nas próprias empresas, porque é a base mesmo de estruturação. Se não começam por aí... Não, e esse Ricardo, ele institucionalizou, putz, que palavra, Não, tem problema. Departamento de Felicidade. Sim, também falei A gente nisso. falou sobre isso. Então, Tem que ser. ele queria colocar primeiro o responsável pelo RH, mas esse era um advogado. Eu falei, não, isso não vai funcionar, porque ele só vai pensar em coisas jurídicas.
e depois colocou outra pessoa mais de marketing, e depois ele colocou realmente um psicólogo, uma pessoa que estava aberta para escutar para todo mundo, para falar com todo mundo, etc. E realmente agora está funcionando. Eu li o livro dele, né? E falei, o que dá mais sucesso, né, em termos de benefícios para dar felicidade, sabe o que era? Era não sei como se chama aqui, eles instituíram um departamento de comação, encomação, assim, de passar roupa. Passar a roupa, sim. Yeah? Isso não ia me dar felicidade nenhuma. Mas imagina, principalmente mulher que usa mais roupa do que o homem, quanto tempo você gasta? Quando você tem uma família de 3, 4, 5 pessoas. Sim, levas a tua roupa e passam a tua roupa. Então você leva a roupa para a empresa e lá tem pessoas que passam e no final da tarde você pega de volta. Eu já compro roupa que não precisa passar. Outros têm a ver, por exemplo, com o departamento de colocarem os filhos. Mas é que é muito complicado. Há muita coisa que se está a instituir já, mas lá está, também em grandes grupos. Mas é que eu acho que um pouquinho, e é muito que eu e a Paula a gente fala, porque quando as pessoas perguntam o que a gente faz, né? Eu não posso usar a palavra porque eu sou proibida pela minha contabilista de usar essa palavra. E por mim também. E por ti também. Mas a gente fala em off. Depois a gente fala em off o que é a palavra. Mas eu acho que ela é muito complicada. Eu trabalhei muito tempo numa multinacional. A Paula também trabalhou numa empresa muito grande aqui em Portugal, mas eu trabalhei numa multinacional no Brasil. E eu trabalhava com desenvolvimento já. Quando eu comecei a trabalhar muito para essa área, assim, mas era na área da beleza. E eu me lembro que a gente já sabia, e aí eu vou falar, eu já sabia, aquela pessoa ali vai te dar problema aqui, porque aquela pessoa tem contato com o teu cliente assim. Essa pessoa vai te dar problema aqui porque tem isso daqui. E aí a gente já começa a ter um pouco de ideia disso. E eu fui me especializando, eu fiz formação em neurociência, e aí eu brinco muito, né? A primeira coisa que eu pego quando eu tô com alguém, e eu já fiz isso na Paula, e as pessoas, eu ponho a mão no peito. Ou eu aperto pontos, porque a gente tem glândulas, né? E aí tem a timo ali, meu filho, normalmente a pessoa acha que tá tendo um burnout. Eu, semana passada, achei que eu tava tendo um burnout, e era uma virose tremenda, porque eu tava no auge de trabalho, um monte de coisa. Mas, porque a tua glândula timo, ela tá lá na altura, cheia de cortisol, e tu acha que tu tá infartando, te dá todas as dores, que como se tu estivesse tendo um infarto, e tu tá tendo uma crise de pânico. Te dá sudorese, te dá tudo aquilo. Então, assim, e é isso hoje em dia, né? Porque eu acho que é muito de uma turma do pessoal que é de 99, 2000 para baixo. Porque eu vejo o meu filho tem 24 anos. Né? Eu vejo o filho da Paula também, que tem 14, né? Eles são de uma vibe. O meu filho mal gosta de rede social. Às vezes a Paula sabe, eu falo com ele, filho, mãe, assim, eu precisava fazer alguma coisa porque eu tô na fase da maternidade me dando lucro, né? Porque tudo que eu investi, agora ele tem que trabalhar para mim. Né? Não é assim, só pagar a faculdade, né? E aí eu precisava, tá, mãe, mas depois eu vou jogar. Eu falei, mas tu vai jogar o quê? Jogo do tigrinho? Aí ele, não, né, mãe? Que era uma outra coisa. Mas ele é muito assim, ele gosta de ficar em casa. E eu vejo esse pessoal que é mais novo, que hoje tem uns 26, 27 anos, eles não têm essa necessidade que nós, que temos mais de 35, no meu caso eu tenho 43, mas de ter, de ser, de ir atrás. Eles já estão... Se eu não estou feliz, eu estava lendo uma matéria que no Brasil bateu o índice nesses últimos 2 anos das pessoas pedindo demissão. Sim, há uns que anos atrás. É imaginável na nossa cabeça, e da maneira que... E claro que a gente vai se moldando ao tempo, e tem algumas coisas que eu acho exagero, e talvez eu não mude isso, né? Mas assim, porque as pessoas... Se eu não estou bem aqui, tchau, eu vou ser feliz em outro lugar. Sim, eles têm muito essa vontade de mudar, aliás, e vê-se eles a irem para todos os lados, não há aquela prisão, e na nossa altura, eu recordo, eu ainda sou dos anos 70, está bem?
Eu não falei nada. Eu ainda votei. Quem tem mais de 35, não pedi idade. Mas eu vejo bem nas pessoas da minha idade e até mais velhas que havia muito aquela situação do certo, de não irem muito ao incerto, não é? Ter um bocadinho aquela sensação da segurança, não é? E isso na minha altura via-se muito, sim, é verdade. E, no entanto, são aquelas pessoas que eu vejo com mais força, que é uma coisa contraditória. Acabam por ser as pessoas que têm assim mais força de recomeçar se for preciso e de avançar. Isso não as para. Mas havia muito isso, sim. É uma diferença muito grande. Um dos problemas que não vamos ter agora é como gerações vão trabalhar junto. Né? Eu sou um baby boomer. Então, fazer projetos, etc., correr atrás, crescer, etc. Eu vejo em casa, é diferente o que se falou, essas novas gerações, geração Z, etc., quer ser livre, quer se dividir, quer fazer no momento o que eles querem fazer, mas não tem ambição para correr atrás. Né? E lógico, uma empresa, ela precisa ter várias gerações para continuar crescendo saudável, né? Mas um dos problemas, por exemplo, aqui em Portugal é isso. A geração mais jovem, primeiro, quer ganhar bem. Também eu acho que os salários aqui são muito baixos, né? Então eles têm razão. Então vão para fora. Em Porto, já foi uma pesquisa recente, 70% dos jovens querem ir para fora. 70%. Sim. Então, e se fica para onde as empresas vão tirar, então, os novos talentos? Então, é um problema grave também que está se aparecendo cada vez mais. Sim, porque eu trabalhei num grupo grande em Portugal, eu não tenho problema de dizer, eu trabalhei numa multinacional que é o Grupo Visa Beira, que é dos grupos maiores portugueses, trabalho em vários países e eu tinha vários países comigo. Eu era responsável operacional da Angola, Moçambique, Dubai, Brasil também na área da indústria e realmente eu lembro-me que na altura havia muito bom profissional e neste momento eu vejo muita rotatividade mesmo na própria empresa. Parece que não há nada que os cative. Eu já estou de fora, sim, mas a gente tem sempre contactos. Sim. E a sensação é essa, os que lá estavam mais velhos, né? Lá continuam um bocado adequados àquilo que lhes dão, tudo bem. E depois há aqueles que é rotatividade atrás de rotatividade, porque vão lá, têm a experiência, porque é um grupo que dá uma escola muito grande. Não temos que dizer, os grandes grupos são uma grande escola para qualquer pessoa. E depois, à vida deles. Não há, é muito difícil depois manter ali uma coerência, mesmo no próprio empresário e na empresa e no grupo, não é? Porque está sempre em rotatividade, não há um processo que siga uma linha, bem dizer, não é? É difícil, não se torna muito fácil. E que diferença tu vê entre um mercado brasileiro e português, ou europeu, vamos dizer assim? Tu que é uma pessoa que consegue ter essa visão diferente até minha e tua. Sim. Sempre se tem diferenças culturais e fazer negócios. Então, por exemplo, o holandês ele é muito direto. Às vezes, para nós brasileiros, eu me considero brasileira também. 40 anos depois, já é mais zuca do que holandês. Parece que o holandês é muito rude. Parece meu nome, mas é com ele, viu? Rude, muito bruto, muito direto. O brasileiro gosta realmente. Enquanto, por exemplo, para um português, o brasileiro, eu já escutei tantas vezes que um português falava, eu fui para o Brasil, tentei fazer negócio, não deu certo, não dá para confiar brasileiro. Falei, não, você captou coisa errada, você foi fazendo alguma coisa que não encaixou com a cultura do Brasil. Eu sempre... A primeira coisa que eu achei muito estranha quando eu fui com 26 anos para o Brasil é o jeito de falar com pessoas. Nós estamos agora distante, né? Mas quando você fala com dois, você fica perto. Sim. Você toca as pessoas. A gente toca. Sabe? Sim. Eu achei tão estranho. A Paula sabe. Mas é que a Paula é do toque.
Então ela não estranhou, mas eu quando tô falando com as pessoas e a gente tá com empresários, e é engraçado porque a primeira coisa, eu falei contigo e já te dei um abraço, porque é natural e as pessoas não estão Isso. acostumadas com Não, isso. não. Então, no Brasil também, o brasileiro, ele gosta de discutir os assuntos do trabalho, etc., mas ele gosta de ter o relacionamento também. Então, convidar para tomar uma cerveja, etc., um churrasco, é tão normal. É quando se não faz com brasileiro, ele te desconfia. Então, se precisa levar. Para português e para holandês, isso normalmente cheira muito de você quer fazer alguma coisa por fora ou por baixo Dos panos. dos Engraçado. panos. Então, são Que a coisas gente já que tem uma fama às vezes, né? sim, sim. Lógico, o Brasil tem uma fama de corrupção, Mas onde é que não infelizmente, há? muito grande. Mas é que Onde é não que anda não há facilitando a corrupção? nossa vida de vez em quando. E depois, quando eu voltei agora, do Brasil para cá, o que me estranhei muito, no Brasil, quando você anda na rua, eu sempre falo assim, se você não consiga ter uma conversa com um brasileiro, alguma coisa está errada com você. Porque eu consigo falar com todo mundo. Pode ser totalmente estranho, que não conhece, no ponto de ônibus, etc. Mas você fala, nossa, está demorando o ônibus, etc. Já vai conversa. Já tem conversa. Vai, Na fila do mercado. Vira mercado. E todo mundo também, independente de quanto dinheiro tem, no Brasil todo mundo tem um sorriso na cara. Chega aqui, eu falei, eu estava caminhando de manhã sempre, chega alguém, vai para cima. Já? Pesado, Eu falei, não é? nossa, eu estou fazendo alguma coisa errada, sabe? E eu falei, então vou provocar. Então, quando chega alguém, eu falo, bom dia. E o pessoal assusta, mas depois fala bom dia. Porque você começa a aparecer o sorriso, bom dia. Então, são essas diferenças culturais que você precisa aprender, eu acho, para a gente poder trabalhar junto e fazer algum negócio. Então, acho que o brasileiro precisa aprender um pouquinho mais para não ser tão... e dar um pouquinho de espaço, deixar bem claro. O holandês precisa ter um pouquinho mais. O holandês, por exemplo, aqui no sul da Europa, não vai. Vamos dizer, não vai, em termos de, eles mandam de vez em quando o CEO para cá, etc., para o Sul, ou para a Sul, América do Sul, não vai. Por Não quê? vai. Porque o pensamento dele, ele quer trabalhar de jeito como se trabalha na Holanda, direto, não vai, não vai. Eu já vi tantas vezes que realmente CEO de fora vai para o Brasil, etc., até aqui em Espanha e em Portugal, não vai. A mentalidade é outra, sabe? Mas sabe que eu falei para Paula isso, e olha, a visão dele e a minha é um pouco diferente e um pouco parecida. Mas eu acho que em Portugal, quando a gente vai fazer um negócio, né? Gente, é legal, eu gosto, mas assim, é um almoço que vira janta Ok. aqui em Portugal. Eu noto isso. Sim. Mas o que eu Sim. noto do português, e é isso, talvez seja porque eu sou o sul do Brasil, ele tem uma visão um pouco um pouco à parte, eu acho, do restante do Brasil, assim. No início eu sempre falo, nas minhas pessoas, eu sou gaúcha e colorada. Sempre falo isso, né? Gaúcha, porque nasci no Rio Grande do Sul, e colorado porque é o Internacional, que é o meu time lá. Gaúchíssimo e coloradíssimo. O Felipe não está aqui agora para me infernizar. Era o que eu estava a ver, mas ele não está aqui, não. Ele é gremista. Ele é gremista. Ele é gremista. O sócio é gremista. É gremista. Nem tudo é perfeito na vida, né? Eu nem vou falar qual é o meu time. Qual? Pode falar. Corinthians. Encerrou. já. Sérgio, cancela isso. Vocês não sabem a sacanagem de 2005, que foi com o Internacional. Não sei, nem quer saber, que eu não sou Amiga, nenhum. Tu já é vermelhinha aqui, amiga. É Tá o bem, mesmo. mas esse não sou Ela é nenhum. Benfica. Eu me lembro quando eu entrei em 83, era no final, eu entrei em setembro, então em dezembro era o final do campeonato brasileiro, era Grêmio Corinthians. Corinthians perdeu. Foi Grêmio que ganhou o Brasileirão.
Mas mesmo assim, eu me apaixonei pelo Corinthians, e não pelo qualquer outra coisa. Mas tá bom, te fazer. qualquer coisa. É triste isso. A gente traz a pessoa com carinho. Tá, descoloca a pessoa. Você deveria ter maior feito uma vilão. listinha. Não fizeste a lista certa. Não Não, fizeste a lista toda. agora, a próxima coisa é perguntar: qual time torce no Brasil? Mas mas eu noto que essas questões a gente nota uma diferença. Porque o gaúcho ele tem um sistema um pouco mais. O sulista, na verdade, Sim, né? é sulista mesmo. O sulista, do Paraná para baixo, a gente é um pouco mais, embora a gente está sempre rindo, brincando, conversando, mas a gente tem um pouco mais de afastamento diferente do pessoal para cima. E isso é ruim, porque às vezes nos isola lá na região sul, né? Porque a gente tem uns totoca premiums louco da cabeça que queriam fazer até separar. Que é loucura disso, né? Mas assim, eu acho que é isso que quando eu vim para cá, para Portugal, para morar, de fato, não visitar, como eu já tinha vindo algumas vezes a trabalho, tu nota a diferença, assim. Mas talvez a adaptação, para mim, foi um pouco mais tranquila, para o Felipe foi mais tranquila, porque a gente tem lá a coordenadora do Felipe sempre fala assim para mim: Carol, é muito notória a diferença. E tu que morou do Iapoque ao Chuí, tu deve ter essas diferenças notadas no Brasil também, eu nunca senti. Lógico. Eu morei no Pará, no Nordeste, é um outro tipo. O gaúcho eu sempre gostei. Obrigada. Pelo menos isso ele me deu uma Até agrada andei agora, em né? Mombasa, tá? Aí tomei chimarrão. Ela tomou chimarrão. Mas eu sempre me identifiquei mais com o povo do Baixo, do Sul, vamos dizer, do que para cima. Para cima é muito mais... se não dá hoje, vai amanhã. Lógico, temperatura, clima é outra do que em Sul, etc. Então tem tudo isso. Né? Mas o jeito de falar também, no Nordeste, é muito devagar, cantando quase, sabe? É o égua que a gente fala no Pará, égua. né? É égua. Que é no Pará. Mais isso. Pará, eu tenho muito cliente lá do Pará. Exatamente. Então, e no Sul eu tenho muitos amigos também. Eu sempre fui bastante para o Sul, para a Expo Inter, a feira do Cotrosville, lá no Sul, Sim. etc. Então, eu tenho bastante amigos. A Expo Inter, pra gente ter ideia, fica na cidade de Esteio, Isso. que pertence a... Porto Alegre, quase. Não, eu sou de Porto Alegre, mas é que às vezes eu esqueço os termos já. Grande Porto Alegre. Grande Porto Alegre. E aí tem esse evento que é um dos maiores eventos agropecuários. E aí tudo assim. E é em setembro, porque agora, agosto para setembro começa. E agora o lado brincalhão, né? Porque vira Expolama. Não, sempre tem uma chuva. Gente, assim, ó, a Expo Inter, se ela mudar de data, vai chover naquela data. Gente, e chove, e aí fica aquela... Lama e é legal, porque tem a entrada, são 3 globos, se eu não me engano, que são bem bonitos, assim, sabe? Pra te entrar, é bonito. Daí vem lugares de lugares de pessoas de todo mundo, assim, vendendo boi, vaca, periquito, papagaio e tudo, assim. E cultura também, é muito legal. Sim. Porque lá tem os campeonatos de cavalo, como chama esse cavalo colorido lá? Que é bem específico do Sul, eu esqueci o nome. Não sei. O crioulo? Crioulo, isso. Então, é um evento familiar, né? Vamos dizer, porque tem, lógico, os produtores, etc., expositores, etc. Eu fui várias vezes como expositor, mas eu vejo as famílias inteiras, sabe, que vai lá porque é um evento mesmo. Contrário do Ribeirão Preto, que é a AgriShow, lá tem realmente 3 dias para fechar negócio e tem um dia que é 1 de maio, que é feriado para todo mundo. Qual? 1º de maio? 1º de maio. Aí lota com famílias também, né? Fica doido. Muitas coisas. Muito Já vi bom. que há muita coisa para fazer. Aqui em Portugal, projetos novos. Projetos novos. Então, Nada a ver? eu estou realmente com vistagem, então
Eu estou formando meu primeiro grupo de small business, eu chamo isso, pequenas empresas. Em setembro, outubro, novembro eu quero fazer grupos de microempresas. Então minha meta, ou goal, ou como você quer chamar, objetivo, eu quero ter pelo menos 3 grupos, de uns 30, total 40 empresários para acompanhar. Yeah? Com isso vou, com certeza, aprender muito. Eu tenho um sonho meio maluco, eu quero ser palestrante também, né? Então, obrigado pelo convite. Mas tu já não é? Não, mas eu quero ser um palestrante cantante. Ai, agora, essa é a melhor Sabe, parte. Eu tava deixando para mais tarde para falar disso. Esse é um sonho, né? Eu sou Eu cantor vou já pegar faz aqui. muito tempo, eu já participei numa reality show Ah, ok. no Brasil, conta comigo. Eu fui direto para a final, né? Sim, E eu no já final vou te eu mostrar. fiquei tão nervoso que eu esqueci a letra Pera, da música. que eu vou mostrar. Sabe? Tem isso. Muito Mas bom. é meu Canta sonho. comigo é tipo quê? Canta comigo Da música. é tipo um The Voice, mais ou The menos, Voice. mas um pouco diferente, Ok. porque são 100 jurados. Ah, já Isso. sei. Também Tu havia aqui no entendeu? canal de televisão, tinha uma coisa Aqui, desse género. aqui também já Aqui, tive ó. Sim, isso. acho que Olha TV. aqui. Mas Acho a que sim. outro nome era. Sim. Ah! Muito bem. Ó, Ah, muito bem. Nem parece. aí que eu vou pegar um que esteja no YouTube aqui, porque eu vou Boa. botar ali. Muito Pera bom. aí. Não, ele arrasou. Canta bem, muito bem. Tá, e de onde é que saiu essa tua paixão por cantar? O que eu me lembro é desde 6 anos. Mas uma voz muito boa, sim. Sabe? E só que houve um tempo que eu estava no Brasil que eu não conseguia porque estava morando muito isolado. Acho que com 56 eu voltei para ter condições para ter aula, etc. Eu cantei em óperas. E meu sonho é ainda combinar isso. Até que eu tenha ainda voz, porque num certo momento a voz também. Mas Até tu não que- tem Desaparece. voz. Diz em português até que a voz mudou, não é? O Há quê? uma música de quem é, ó Sérgio? Lembras-te até que a voz mudou? Já não sei qual é quem é o cantor, mas pronto, mas que fala muito sobre isso, sobre a voz. Isso. Sim, senhora. Gente, depois coloquem ali, Rudy Deixa eu ver. Se eu falo como holandês, é Rudy den Hartog. Tá, não vamos falar mais um No português. Brasil eu sempre falo, é Rudy den Hartog. Den Hartog. Melhor, vamos falar no Brasil. Ah, mas eu tinha um colega, mas acho que não, o sobrenome dele não é holandês. É Von. Von. Vem Von. muito da Áustria, Von é né? alemão. É Borovski. Ele era Alemão, Von Áustria Borovski. Rudy também. Von, etc. Ele Eu era lembro logo Von Borovski. Eu Isso. lembro do Van Troppen, que era da música do coração. É um filme, não sabes, tens que ver. Nós só víamos essas coisas, que era austríaco. É. Tinha um monte de filhos. Mas eu quero que tu me conte disso. Eu ia deixar para mais um pouquinho ali, mas já que tu entrou, queria que tu falasse de onde é que saiu isso. De tu cantar e ir no Canta Comigo. Porque tem que Sim, o ter, Canta Comigo. assim... É um programa que passa na Record, Sim. lá no Brasil. De onde é que... Acho que na época que apresentava era já o Rodrigo Faro ou era o Gugu Era o ainda? Rodrigo Faro. Era o Rodrigo Faro ainda. É, que o Gugu já tinha Já tinha falecido. Mas de onde é que saiu isso? Porque tu ir lá, te inscrever, porque tem as audições antes, né? A culpada era minha professora de canto. Ela falou, você deveria se inscrever. Ela falou com várias pessoas, eu acho que foram 3 ou 4 pessoas, alunos dela, que inscreveram e eu fui realmente chamado, porque é uma seleção que eles fazem, né? Sim. Então, para mim era realmente uma coisa nova também, né? Eu nunca tinha feito uma gravação, etc. Então, ir lá, eles têm uma organização bem rigorosa sobre isso. Você não pode nem andar sozinho dentro do prédio. Se quer ir para banheiro, alguém precisa ir junto.
porque eles não querem que alguém escapa, vai durante uma gravação de uma novela, alguma coisa lá, atrapalhar. Então, e tem realmente treinamento, tem coaches que te ajudam do próprio programa. E já precisa, o pessoal pensa que você pode mesmo escolher seu som, mas não é verdade. Então, você precisa entregar uma lista de 20 de músicas. canções, eles que escolhem. Eles falam, não, essas 3, por exemplo, e no dia eles confiam, não, quero que você canta essa só. Então não é você que define, porque eles fazem um conjunto de tipo de sons, de músicas, etc. Eles não querem, por exemplo, 10 country music ou 10 sertanejos, não. Eles fazem uma variação, as roupas também. Eles que escolhem, eles têm, lógico, maquiagem, etc. também, mas as roupas eles que escolhem, porque eles querem ver que tudo combina para fazer um show. Mas eu gostei, foi 4 dias de estar lá, para gravação, etc. E depois no final, mais uma vez, 4 vezes, e depois deu esse Vai problema. 4 dias para gravar 4 dias ainda? para lá. Porque vem... Porque, na realidade, eles gravam tudo de uma vez. Então, por exemplo, são 8 episódios. Ok. Em cada episódio tem, por exemplo, 10 cantores. Eles gravam tudo nesses 4 dias. As outras. Então, você tem muita gente... às vezes não aguenta aqui gravar 3 então, num dia. Você precisa esperar, etc. Preparação. Tem um coach que te ajuda para você fazer movimento, etc., para estimular, para fazer um pouquinho de adrenalina, etc. Então, foi muito especial para mim. Só no final, deu branco. Mas valeu a experiência. Não, lógico. Para mim, gente, tu canta super bem. Então... Sabe que a minha mãe, ela canta, né? O meu padrasto foi para a reforma, se aposentou. E ele é maestro, ele trabalhava num centro para crianças do estado, lá no Brasil, e aí ele se aposentou, e aí ele queria muito, então ele troca tudo que é tipo de instrumento. E a minha mãe canta muito bem. E a minha irmã também canta. Sim. E tu não? Eu trabalho. Eu queria que tu perguntasse isso. Mas cantar também é trabalho. É o que eu mais amo responder. Porque daí, quando eu tô com a minha mãe, com a minha irmã, aí falam, elas cantam, minha mãe, É uma e vozinha tu? de sereia. E aí sou eu trabalho. Eu adoro falar isso. Aí o Cassiano, meu filho, eu falei, filho, assim, tu é que nem a mãe, a gente não sabe dançar, tu não sabe jogar futebol, então o que te resta é estudar. Então, assim, eu e o Cassiano, a gente trabalha, mas a minha mãe canta muito bem. A minha mãe participou de uma seleção para The Voice, né, amor? Foi The Voice, né? Que a mãe participou. Mas não foi que era o The Voice mais 60. Ok. Eu quero participar nisso também. A minha mãe... Eu me inscrevi para a Holanda, na Holanda, só que eu morava no Brasil. Porque o Brasil não tinha 60 anos ainda. E não deu certo. E depois houve essa confusão lá, porque saiu do ar 2, 3 anos por causa de problemas de relacionamento entre candidatas e jurados. E agora está voltando. Mas não vai para a Globo, vai para o SBT. Sim, mas eu quero cantar na Holanda. Porque é Endemol, né? Endemol, acho que é. Endemol. Ela é holandesa, não é? Sim. Ela é holandesa, se não me engano. E aí o The Voice, eu me lembro que a minha mãe se inscreveu, mas assim, esse último, que era o mais 60 no Brasil, que a Globo não nos processa, pelo amor de Deus. Mas eu achei, pelo que eu vi, né? Porque eu gosto muito desses programas de música. Tudo que tu olhava, ou a pessoa... Porque assim, The Voice, pra mim, Canta Comigo, são para pessoas anônimas, na minha concepção. Sim. Anônimas, que eu digo, que já são cantoras da noite, algumas coisas assim. Mas que não têm a visibilidade. Aí quando eu vi, era uma pessoa que era uma pessoa famosa lá, que já tinha tido bandas famosas, já tinha feito não sei quanto, e que todo mundo sabia. No mais 60 do Brasil foi isso.
Aí depois era a mãe do cantor, aquele que tu gosta muito lá do Brasil. Aí depois era o outro, e aí quando tu vi, e ela era back vocal do próprio filho também. Então assim, era todos os que estavam lá, não era o rapaz que tá cantando lá na praça, ou tu que fazia aula de música. Eram pessoas que já tinham fama. E o que eu não achei Não, válido não no The achei. Voice mais Sim, 60. não tem lógica nenhuma, não. Não, por Realmente isso eu quero participar nas The Voice da Holanda. Primeiro também porque lá eles apreciam muito mais também música internacional, né? Principalmente em inglês, etc. Sim, porque aqui em Portugal não há o 65, só o normal. Então não sei se Portugal. tem aqui, no Portugal. O mais de 65 Não não. é? É mais Não é? 60. Ou mais de 60 não tem, é o normal. Vai toda a gente, pode ir de É, 18... tem aliás, de criança e tem tem de... criança e depois acho que o adulto é ok. a partir dos 18, acho eu. Mas não tem limite de idade, pode ir qualquer pessoa. Ah, mas aquele aqui eu gosto mais. Não foi nesse que aqui de Portugal que tem uma menina que ficou muito famosa? Houve vários que ficaram famosos. tem O Fernando aquela- Daniel foi a partir do The Voice. Tem a A Carolina. Bárbara Tinoco foi a partir tem do a The Voice. Carolina Carolina Deslandes também Fernandes. foi a partir do The Voice. Foram vários. Eu gosto Cá em Portugal dela. foram vários mesmo, muitos deles. E tu sempre foi fã Dançar. desses programas? Eu gosto de ouvir o American Got Talent, Sim, é do género, sim. British Got Talent, etc. Essa é o... E agora eu queria perguntar uma pergunta que normalmente a Paula faz, mas eu vou Tá, então faz tu. atravessar. O que o Rude faz para ele? No Para qual, o momento dele? para relaxar ou para... Eu sou uma pessoa bastante É disciplinado, né? Então, o que eu gosto de manhã cedo é ter uma hora para mim, para ler mesmo. Eu leio muito, e depois eu faço uma caminhada, e depois começa o dia. Então, isso me ajuda. E o que me ajuda muito, eu não chamo isso de meditação, mas ficar quieto. Sentar, deixar as coisas acontecerem em volta de mim, nem escuta música, nada. Deixa os pensamentos vir, etc. Relaxar. E andar na natureza. Eu acho que isso eu moro, infelizmente, não muito perto de um parque, etc. Então preciso pegar o Uber e eu gosto muito desses passadiços que tem, né? Beira-rio, beira do Douro, que tem vários, né? E andar num parque bonito, sozinho, e faço isso. Esse é Pra o teu mim. nadismo. Eu intitulei a palavra nadismo, né? Nadismo é bom. Nadismo toca prêmio. Nadismo. É o nadismo. Tá. É, nadismo. Porque Isso. eu tava falando pra Paula, tem dias que eu não consigo nem jogar meu Candy Crush, que é o meu nadismo, né? Que é aqueles joguinhos Não, tá. que eu falo que é o momento que eu ligo na minha novela, meu Vale Tudo lá, que agora eu tô assistindo a novela do Brasil, que fazia anos que eu não assistia. E aqui eu comecei a assistir. Aí eu coloco na Vale Tudo, fico com a Vale Tudo e com o meu Candy, que é o momento que eu esvazio a cabeça, aquele momento de 1 hora ali, 1h20, que é o que dura o tempo da novela, para esvaziar, assim, porque às vezes é necessário. E o que tu indica para as pessoas que tu trabalha hoje, que tu faz esse projeto? Porque eu acho importante a questão do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento. Sim. Então, por isso eu leio muito livros de autoconhecimento. Tem livros um pouquinho técnicos, mas muito livros que me inspiram, né? Eu acabei de ler esse livro do Ricardo Costa, Felicidade é Lucrativa. Esse tipo de livro eu adoro. Estou outro livro que é um pouquinho mais técnico sobre como estruturar empresas, vai mais devagar, etc. Mas livros, eu acho que eu leio entre 30 e 40 livros por ano, mais ou menos isso. Uau! Sim, eu criei o hábito de fazer uma biblioteca para o ano seguinte. Eu tenho os livros todos conforme vou ler. Tá. Eu não compro É. mais.
quase não compra mais livros, compra só livros no Sim, no mas tablet, eu gosto. É que ela tem um Eu gosto de problema. desfolhar. Não, eu também, mas sentir. eu já precisei 2 vezes vender tudo, doar tudo, sabe? Eu tinha Pois eu tenho lá parede muitos. de livros, Porque tem que se mudar. então, Eu estava-te a dizer, se eu mudar de casa, eu tenho um problema. Amiga, Eu tenho muita coisa. Então, livros, eu tenho muitos livros. E depois gosto de pegar neles e gosto de os reler quando faz sentido. Há um que eu tenho, que agora não estou a lembrar do nome, mas é um livro que dá algumas técnicas por causa de organização. E eu já o li várias vezes, porque às vezes tenho necessidade de ir lá voltar. Então, eu gosto de ver os livros. é que ela organiza os e-mails dela. Tu organiza teu e-mail? sim. Estás a ver? Então eu sou a única pessoa que... É sagitariano isso. Não é normal. Eu tenho que ter a organização. Ah, Eu não deixei na inbox, entendo. eu não aguento Não isso. dá. Não dá. Começa o Não. cérebro a fritar, porque Tem está umas ali tudo. pastinhas, joga coisa fora, limpa cada Viste? semana, ou lixeira, etc. Tudo limpo, lixeira limpa, tudo direitinho, Isso. tudo direitinho. Pronto, porque senão não dá. Nós não nos eu não me organizo. gente, então eu que sou problemática. Não, é só o facto de ver aquilo tudo ali, para mim já o meu cérebro começa a, Eu vou te a deixar- ficar doido. É que eu tenho... Sabe quantos e-mails eu tenho? Não vale a pena, não quero saber. Não, sabe... Eu vou mostrar. Sabe quantos É e-mails eu 5.000. tenho? Não. Vou mostrar quantas contas de e-mail eu tenho. Mas eu também tenho algumas. Eu tenho hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contas de e-mail. Ou só custa ao início. Quando tu tocas uma regra, nem que seja uma vez por Olha o semana. meu pessoal. Quantas é que tu- 99. Ah, não é muito. Já vi pior. Ó, mas assim, Já vi pior. Quando tu falas nas técnicas de organização, seja pessoal ou empresarial, já vi pior. Isso é um Em grauzinho de casa areia. também, né? Não só Tá bom. e-mails, mas em casa também, os armários, é tudo armadilha. E tenho rotina de manhã para... Formações, material de formação. Preciso. Eu tenho as coisas da Da vibração vibração. num sítio todo direitinho. ah não, mas assim, com essa questão eu sou um pouco, eu sou meia, que nem eu brinco, totoca, nesse sentido de, é que pra não chamar as pessoas de maluca, a gente fala totoca. Que fica mais Totoca. bonitinho, sabe? Pô, É. gostei do pá. Totoca, daí a gente é elite. Se é totoca normal, totoca premium, entendeu? Daí ultrapassa. Mas eu, tipo, todos os nossos entrevistados, todas as questões de trabalho, assim, eu crio pastas no meu... Ok. Sim, no meu- sim, aí eu tem que tenho, ser. ali eu tenho a vida, tu entendeu? Então, Sim. assim, e aí agora o meu filho, que é totoca premium master do que eu, ele botou tudo em nuvem pra mim agora. Sim, que é Eu melhor. também, tem tudo em nuvem. Ele transformou tudo em nuvem. Então, assim, eu tenho tudo. Todas as minhas clientes que eu atendi até hoje, eu tenho pastinha com cada uma. E aí, nisso eu sou meia... Não, você está organizado. Não, nisso eu sou. Agora, e-mail... não consigo. Não, eu me preciso ter limpo, porque senão Eu também tenho que ter limpo, tenho que ter um bocado de eu organização. preciso ver o que eu jogo muita coisa fora também direto, Oh. né? Mas bem menos limpo, porque senão não sei se eu respondi, se não, não. Eu normalmente tenho 1 ou 2 que é coisas que eu realmente ainda tenho que responder, o máximo, na minha caixa de entrada. Hoje eu falei pro Felipe, meu WhatsApp tem Não dá. 90 mensagens que eu não Não. respondi em Ai, 3 não. dias. Aí eu vou etiquetando agora as minhas mensagens no WhatsApp para eu poder ir respondendo. Aí tem a menina da faxina, lá no Brasil é algum... E aí eu vou, bom, menina da faxina do Brasil, eu posso falar com ela daqui mais uns dias. Né? Porque daí é o problema pro Cassiano. Então eu largo, ó filho, menina da faxina é tu que responde, porque é contigo. Então isso aqui é isso, e aí eu vou... Organiza. Tá. Porque senão eu não consigo. Não, eu, em termos de responder, por exemplo, e-mail, eu uso sempre um horário só, sabe? Sim, e lá está. De preferência tipo 11h30 até meio-dia, por exemplo. Porque eu não começo de manhã com e-mail, porque senão o dia vai ser Quando definido tu pelo começas e-mail. com o e-mail, se vês um problema no e-mail, já foi o teu dia. Não, minha filha, eu tenho Ou uma uma, coisa uma que se outra... demora mais, lá foi o É, teu dia. Então, mas eu tenho uma... prioridade. Coisas que sejam urgentes para fazer e que sejam prioritárias mesmo. Só eu dou uma catalogo as olhada, minhas coisas. tem alguma coisa que de uma pessoa que eu preciso responder. Na época era meu chefe, por exemplo, meu chefe na Holanda, etc.
Mas hoje em dia não tem mais. Eu aprendi E isso o na WhatsApp Visabeira. também, não só verifica. Não, esse espaço de WhatsApp. Eu Não, aprendi isso na não Visabeira, posso quando esquecer. eu fazia de manhã, logo, que é o meu período produtivo, é de manhã. Eu sou diurna. Eu sou muito na madrugada. Eu também. Não, eu também sou extremamente diurna. Então, é logo aquelas coisas que são as mais chatas. Pá. Eu digo que são as mais chatas. É que tudo que requerem que eu esteja muito compenetrada. E depois, então, eu tinha o horário de ver o e-mail, porque eu recebia e-mails, tinha que os rever, né? E depois fazia a minha triagem, o que é que era mais prioritário. Não, porque senão eu perdia-me no meu dia e não fazia nada. Eu também. Eu faço É cada horrível. domingo tipo 9h30, 9h30, 10 horas, meia hora, para fazer. Eu avalio como foi a semana. Ah, eu também faço Eu isso. faço uma nova programa, novos objetivos da semana. Ah, não, mas O isso que eu quero, faço. isso, e depois eu já preencho em blocos meu agenda, em agenda para. Eu faço, E depois, eu faço isso. cada dia eu dou uma olhada se eu preciso corrigir alguma coisa, porque acontece. Eu domingo, e é muito louco isso, né? Porque acho que de quem gosta de acordar cedo, né? Porque Sim. a gente tem isso. Eu não tenho problema nenhum em acordar às 5 da manhã, às 4 da manhã, sabe? Às vezes eu acordo esse horário para trabalhar muito tranquilamente. Mas eu domingo, passou meio-dia do domingo, eu já tô com a minha cabeça na semana eu optei e eu por já fazer- tô organizando a minha semana. Então agora eu peguei o quê? Eu tenho um caderninho que não tem data. Mas naquele caderno, o que eu faço? Eu coloco todas as minhas metas da semana. Ok. E aí, aquilo ali. Aí, vamos supor, tinha que te ligar. Não consegui te ligar, tu vai para minha meta do outro dia. Né? Porque tem, às vezes tu não consegue, porque tu tem... Sim. Então, assim, porque daí eu chego sexta-feira e agora eu vou voltar, porque no Brasil tinha instituição... Isso para mim no Brasil era. Tanto que quem trabalha comigo encerra às 4 da tarde, sexta-feira. O pessoal não trabalha. Às vezes meio-dia, né? Não trabalham mais comigo. Então, meio-dia ou às 4 da tarde, tchau, só te vejo segunda-feira. E eu quero voltar com isso para mim aqui em Portugal. Sexta-feira para mim eu não trabalho. Eu falei, eu vou 4 dias, sou reformado, então eu falei, tem direito de ter pelo menos 3 dias de fim de semana. Então, sexta-feira eu uso para mim. Então quer dizer que hoje é diversão, não é trabalho aqui conosco. Não, hoje já... Você acha que neste plano da organização, por acaso, eu faço mais ou menos desse género, conforme disse. Mas nós consideramos isso a melhoria contínua de resultados. Porquê? Porque eu faço uma análise sempre daquilo que eu falhei. Pronto, eu tenho tudo isso num Word, é um Word básico, com data, semana, e nessa semana o que é que foi bom, o que é que foi menos bom, o que é que eu posso melhorar, ou onde é que eu tive mais dificuldades. Eu tenho isso tudo e percebo claramente quais são aquelas coisas que eu tenho mais que ter atenção. E tem-me ajudado bastante na parte da organização e dos objetivos, sim. E esse dos blocos também faço. E o que é que eu fiz? Isso já foi uma dica também de um mentor meu. E eu comecei a implementar e fez-me sentido. Eu faço à sexta ao final do dia. Porquê? Porque me liberto ao fim de semana. Eu não penso mais no assunto. A semana só começa na segunda. Ok. São dicas. Ruth, acho que é muito te agradecer por ter vindo Agradeço aqui. a vocês, foi muito agradável. Foi Foi ótimo. muito bom. Acho que vai ter que ter um Ruth versão 2. 2, sim, para ter depois uns temas mais específicos, não é? Bem mais específico, que eu acho que é muita coisa que tu tem. Muita coisa. Porque a gente não gosta de falar em tanta coisa técnica, a gente quer saber de tudo um pouquinho. Sim. Mas acho que tu vai ter que ter uma parte Ruth 2, Ruth 3, três. 4. É interessante ele escrevendo no nosso... Gente, tem um blog do convidado, então assim... Ontem foi a Andréa Paz, da Vorten, a gente já teve... Não. Ontem, quer dizer, já passou ontem, né? Não. Quando isto sair, já quando passou sair, ontem. já passou ontem. Então, semana passada, provavelmente, quando sair esse, já vai ter tido o do Diego. E provavelmente do Raulzito? Do Raul, sim. Do Raul, nosso advogado. Sim. E Era depois isso. vai ser também... O Rudy vai falar. O Rudy vai estar também num episódio da Câmara, que é o Conexão Brasil-Portugal, que eu e a Paula nós apresentamos lá na Câmara Brasil-Portugal. Ele já topou, então vai ser um assunto bem interessante. Boa. Acho que era isso.
Ótimo. E eu resta-me também agradecer, eu não conhecia pessoalmente, né? A primeira vez que o vejo pessoalmente, mas foi muito boa a conversa. Ótimo. Acho que tem muito para passar para nós e para toda a gente, não é? Muito, Ah, muito. Acredito que esse conceito que traz é muito importante. Ok. Muito importante, é fundamental, na minha opinião. Muito obrigada. Obrigado. a vocês. Obrigado. Por favor, só não levante, porque o nosso produtor ali reclama que saiu do foco ali. Não precisa levantar para agradecer o vinho que nós vamos te dar de presente. Rudy, muito obrigada. Isso daqui é do muito Quinto da obrigado. Sarrandela. Ok. É o nosso patrocinador, esse vinho rosé do Douro. Ótimo. Esse vinho tem uma característica, eu estive numa prova de vinhos com eles, que eu fui a um almoço e eles fizeram a prova de vinhos. Tive lá um enólogo e este vinho é daqueles vinhos que é mesmo muito tradicional. Eu acho incrível como é que eles conseguem fazer uma exportação para os Estados Unidos com uma técnica tão tradicional, a quantidade que eles fazem. A nível de produtos de composição, tem o mínimo possível, só tem ali um bocadinho na parte da fermentação, que é necessária, porque de resto mesmo é pisado... É extremamente orgânico, é né? totalmente orgânico. É Orgânico. pisado também na forma tradicional, a própria vinha não leva aqueles produtos muito normais que são costumes fazer. Ou seja, é mesmo o que está aí é o da uva e realmente eles são incríveis. Sim. Eu E tenho boas lembranças do rosé, do rosé. porque quando eu voltei, eu precisei voltar em 2006 para a Holanda para fazer cirurgias, para colocar uma prótese. Né? E eu estava meio isolada e minha irmã me deu a ideia, entra numa coral aqui perto. Então foi para um coral, só que era quase só mulher. Homem é difícil para querer entrar no coral. Né? E era cada quarta-feira a gente cantava e cada um trouxe um rosé e a gente ficava até de madrugada, 2, 3 horas de madrugada, tomando. Totalmente tchuco, né? Tua prótese ficou ótima, né? Meu Deus. Muito A bom. gente fala lá da região sul do Brasil, tchuco, né? Ficou bem tchuco, né? Chuca. Ficou bem tchuco. E a garrafinha também, não é? Ai, sim. E esta garrafinha, que é a nossa garrafinha Nossa. da Bom. nossa Vibração marca positiva. Vibração Positiva. Positivo, ótimo. Pronto, já tem agora para levar. Tudo Todos os pronto, eventos. kit completo. Muito obrigado. Também pode pôr o rosé lá dentro. Bem geladinho, Estou ah, pensando. bem geladinho. Ninguém vê. Tu sabe que tem agora, antes da gente encerrar, tu já viu que aquelas Stanley, aquelas Eu garrafinhas. tenho uma, está E aí Sim. o pessoal põe os canudinhos e põe a cerveja ali dentro e tapa e vai tomando, e tu acha que a pessoa tá tomando água e ele já tá tudo dele bem. botando. Tá ótimo. Só vai. Gente, ficamos por aqui. Lembrando que Paulinha, Que a sua transformação começa aqui, que a vida... presta e muito. Beijo, até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau, até a próxima. mais.